retração que afeta a economia brasileira chegou também às micro e pequenas empresas. Somente no mês de outubro, o Sebrae Nacional registrou 49.700 demissões nas micro e pequenas empresas de todo o país. Fim de ano costuma ser uma boa época para o setor produtivo. Mas, em tempos de crise econômica, o cenário tem sido de queda nas vendas, na produção e demissões. Um dos segmentos fortemente afetados é o das micro e pequenas empresas. São 9 milhões de estabelecimentos no país, que respondem por 27% do produto interno bruto e por 52% dos empregos com carteira assinada. O orçamento e o fluxo de caixa menores tornam esses negócios especialmente vulneráveis a turbulências na área econômica. O desafio atual é se organizar para superar o mau momento. Para falar de como a crise econômica afeta esse setor, o Agenda Econômica trouxe aos nossos estúdios o Valdir Oliveira, que é diretor superintendente do Sebrae do Distrito Federal. Como é que vai, Valdir? Tudo bem? Bem, prazer enorme estar com você aqui. Valdir, a crise está feia para todo mundo e não é diferente para os micro e pequenos empreendedores, é isso? É verdade. Aliás, eles são os primeiros que sentem, os primeiros a dar a volta por cima. As dificuldades têm sido muito grandes, e não só pelo fato do desemprego ter chegado a esse segmento, mas pela dificuldade que esse segmento está encontrando aqui, em especial no nosso Distrito Federal, dadas as características de mercado. O que acontece aqui no Distrito Federal que o torna um pouquinho diferente do restante do país? O Distrito Federal, como é a capital do poder e administrativa, ele tem um grande impacto na sua economia com a atuação do governo, seja o governo federal, seja o governo do Distrito Federal. O nosso diferencial é a renda per capita privilegiada que nós temos, o que nos dá um consumidor diferenciado. O problema é que esta renda per capita ela tem origem no setor público, que paga, em média, 3 vezes mais do que o setor privado, em termos de média salarial. Esse setor, como ele está entrando em crise, como ele entrou em crise, ele dá reflexo no nosso consumidor privilegiado. Então, hoje, as nossas micro e pequenas empresas no Distrito Federal, elas se prepararam, elas estão prontas, mas está faltando o seu cliente na porta para que possa consumir. Agora, essa crise, a gente está chegando no final do ano, promete que um Natal um pouco complicado. Eu, como sou um otimista por natureza, assim, eu acredito que nós vamos ter alguma surpresa que vai nos beneficiar. Mas, sem dúvida, se compararmos este Natal com os outros, o que temos é de que não vamos ter um aquecimento tão grande como gostaríamos de ter junto aos nossos micro e pequenos, ao nosso comércio, ao nosso serviço. Quando você olha para a média de contratação de trabalhadores temporários, elas nos indicam que a atividade econômica dessas empresas parece que não está naquele ritmo de outros anos. Além disso, nos preocupa a formação do estoque, porque muitas dessas empresas, muitos desses comércios, eles passaram a trabalhar com produtos importados e que agora ficam mais difíceis, dado ao preço do dólar, de você repassar para o seu cliente essa variação cambial e, no entanto, refazer o seu estoque para que possa atender a um consumo maior. Os indicativos é que teremos aí um fim de ano um pouco mais apertado, mas seguramente vamos fazer bons negócios. Agora, a crise afeta indistintamente todos os setores, todo tipo de micro e pequena empresa, ou há algum setor que se salve? Como é que está isso? Na verdade, crise é momento de oportunidade também. Então, a gente costuma dizer que a crise, o dinheiro, ele não desaparece, ele troca de mão. Essa que é a verdade. Se o empreendedor se acomoda, se ele não se prepara, se ele não entende o que é a crise e onde ela está afetando o seu pequeno negócio, ele certamente vai perder o lugar para um empreendedor que conheceu o cliente, entendeu a mudança que aconteceu nesse cliente e ocupou esse espaço para atender a nova necessidade desse cliente. Um exemplo bom da gente demonstrar isso é, por exemplo, na gastronomia, alimentação. Uma classe C passou a consumir bastante alimentação fora do lar. E aí restaurantes foram montados com estruturas para atender este novo cliente. Com a retração desta classe C, é natural que ele procure outra forma de consumo. Deixar de comer ele não vai.
Então, nós temos assistido aqui no Distrito Federal um grande aumento, por exemplo, de vendas de quentinhas, que é um deslocamento do consumidor que ia a um restaurante comer por quilo, ou às vezes até no rodízio, mas principalmente por quilo, para uma opção mais barata de consumo. Ora, aqueles restaurantes ou aqueles empreendedores que entenderem essa mudança e se adequarem, eles vão ter grandes oportunidades de negócio. Aqueles que não fizerem, seguramente, vão perder seus lugares no mercado. E a microempresa ela é muito hábil nisso, né? Ela é muito ágil, ela consegue perceber rapidamente para onde deve ir, ao contrário de uma empresa tradicional, maior, e ela consegue fazer essa mudança muito rapidamente, né? A mobilidade do pequeno empreendedor, ela é muito ágil, muito mesmo, para o mercado. Ele entra e sai da crise no mesmo dia. Então, ele consegue compreender e fazer essa movimentação. As grandes empresas, pela sua estrutura e pela sua colocação naquela cadeia de valor, ela tem mais dificuldade de fazer essa mobilização. É claro que quando ela faz, é que nem um grande iate muda a maré. Mas é muito difícil de um grande iate fazer, um grande navio, fazer uma mudança de curso tão rápida. O pequeno empreendedor não. Ele faz isso durante o dia, se ele perceber. Porque ele consegue ter maior essa mobilidade. Ele se adapta mais fácil. Então, hoje a gente tende a ter um grande crescimento, num primeiro instante, de informais, num segundo instante, de microempreendedores individuais. Aqueles que estão saindo das empresas, sendo demitidos, eles vão procurar uma forma de sobreviver. E a forma de sobreviver, normalmente a mais fácil, eles encontram na informalidade, no primeiro instante. E aqueles que se encontram enquanto empreendedor, passam a se formalizar como MEI. Este movimento, ele vai ser um movimento que nós vamos sentir ele muito rapidamente. E é um ajuste deste empreendedor a esse momento que nós estamos vivendo. Por isso que a gente acredita muito que quem vai dar o tom, na verdade, desta crise, do tempo desta crise, são esses empreendedores. A gente confia muito de que eles é quem vão nos ajudar a sair da crise. A gente aposta que focar na micro e pequena empresa, seguramente é focar no desenvolvimento. Você trouxe um ingrediente aqui que eu acho que vale a pena explicar para o telespectador melhor o que é o MEI, que é o microempreendedor individual. Foi uma figura criada por uma lei muito recentemente. Vamos explicar para as pessoas o que é o MEI e por que ele atrai tanta gente. A gente estava falando aqui em outubro, segundo os dados do Sebrae Nacional, quase 50 mil pessoas foram demitidas de micro e pequenas empresas. E muitas delas, como você falou, talvez já estejam virando MEI, né? Vamos explicar para as pessoas o que é isso? Claro. O microempreendedor individual, ele é a base da nossa pirâmide de pessoa jurídica. Ele é a base do varejo. Ele é aquele informal, é a porta da formalidade para quem está na informalidade tocando os seus negócios. É o ambulante, é o vendedor de roupas, é aquele que vende uma alimentação na rua, é o profissional liberal, é o eletricista, enfim. Que ainda não tem um CNPJ, não tem nota fiscal, não tem nada registrado. Essas pessoas fazem parte da informalidade. E aí, no ano de 2008, o governo aprovou, passando a valer em 2009, numa mudança da lei geral, uma figura jurídica que chamou microempreendedor individual, em que dá a opção de formalização para estes empresários. Então, com isso, 15 minutos, na frente de um computador, com 15 minutos de cadastro, ele já sai com o CNPJ deles. A diferença do MEI para a micro e a pequena empresa, a média e a grande, é que tem uma inversão de atuação do Estado. Quando você vai se formalizar como MEI, primeiro o Estado te autoriza. Depois ele vai atrás do processo burocrático. Por isso a agilidade. Aliás, esse é o mundo ideal para os nossos empreendedores, porque infelizmente o Estado não consegue acompanhar a agilidade com que eles têm a ideia e implantam o seu negócio. Deveria servir para todo mundo, né? Não era só para o MEI, né? Era o ideal, mas no caso do micro, do pequeno, do médio e do grande, é invertido. Eu vou ao Estado, peço autorização para trabalhar com aquela atividade. O Estado leva um tempo para analisar e me autorizar a trabalhar. Então, por isso que o MEI ele é mais desburocratizado e ele acabou crescendo muito o seu número no Brasil. E no Distrito Federal em especial, nos últimos anos nós tivemos um grande crescimento. A nossa base aqui é de 180 mil CNPJ, sendo que 105 mil já são microempreendedores individuais. E se eu pudesse apostar, eu lhe diria que com este movimento de crise,
esse número vai aumentar e aumentar muito nos próximos anos. É a porta de entrada para o empreendedorismo, é isso? Melhor. É a porta que o Estado está dando para que o empreendedor possa ter a sua proteção beneficiária. Porque o que ele paga é basicamente, totalmente, a proteção beneficiária. São os benefícios da Previdência. É muito pouco, né? Um valor muito É algo em pequenininho. torno de 40 e poucos reais por mês, que se nós fizermos uma distribuição isso por dia do mês, vai dar R$1 e pouco. Então, nós vamos imaginar que você é um vendedor de cachorro-quente e de refrigerante. Se você compra um refrigerante num supermercado a um valor e coloca R$2, R$3 a mais para vender, cada refrigerante que você vende já pagou a sua previdência. O resto você vai ganhar só para você. Porque a lógica do microempreendedor individual, ela não é uma lógica tradicional de contas feitas em mês, mas ele é feito no dia. Se você pergunta para ele quanto você ganha no mês, ele tem dificuldade, porque este movimento do ciclo produtivo que nós chamamos, que é o comprar, fazer, produzir e vender, acontece tudo num dia. Então, tem dias que são os dias que ele vende, tem dias que são dias que ele não trabalha. Se você fizer um prorata dia, você vai ver que o custo da proteção beneficiária é muito pequeno. Esse é um grande programa de inclusão social, eu não tenho nenhuma dúvida de que é uma grande oportunidade e que vai agora, na crise, mostrar o quanto é importante para a nossa sociedade. Agora, é um setor muito dinâmico, não é? Porque, ao mesmo tempo que você tem algumas micro e pequenas empresas que estão sofrendo com a crise, que estão ameaçando fechar as portas, você tem novas micro e pequenas empresas, novos empreendedores que estão se arriscando nesse mercado. Né? Porque nós estamos lidando com o sonho das pessoas. Se você nunca teve um sonho de ter um negócio, você vai ter. Porque o brasileiro tem essa aspiração de tocar um negócio por conta própria. É o segundo sonho do brasileiro, fica atrás da casa própria. Então, quando você mexe com isso, e principalmente no momento que às vezes pinta uma desesperança nas pessoas, por conta de um monte de outras coisas, ele passa a ter nisso uma oportunidade dele ver a vida dele de forma independente. Então, a gente mexer com isso, a gente mexe com o ideal das pessoas. Por isso que a oportunidade para eles nunca é desprezada. Com crise, sem crise, você sempre está tentando realizar o sonho de ser um grande empresário, porque pequeno, micro, é o negócio. Ele não, ele é um grande empresário, porque montar negócio, sobreviver e ganhar dinheiro nesse mundo que nós estamos vivendo não é para qualquer um. Por isso que eu brinco que o MEI, o micro e o pequeno são os negócios, porque o empresário, ele é grande, ele é muito grande, ele é um herói. Agora, Valdir, a gente está quase terminando esse bloco. Eu queria que você me desse aqui um panorama dessa crise para o micro e pequeno empreendedor. Vai durar, a gente está aí no final de 2015, 2016, parece que a crise ainda permanece. Que conselho você dá aos micro e pequenos empreendedores nesse momento? Não desistam nunca. Definir o prazo de uma crise como essa tem que ter uma bola de cristal, porque tem um conjunto de coisas que estão nos impactando muito. Inclusive questões políticas que acabam impactando na economia. Tem alguns economistas que dizem que os nossos fundamentos não são para ter uma crise tão grave. Ela está sendo agravada muito mais por crises políticas do que por crises econômicas. O que eu posso lhe dizer aqui, e para os nossos empreendedores, é que não tenham medo. Não tem que ter medo. Crise é hora de oportunidade. Não é porque tem crise que eu vou desistir, eu tenho que me preparar. E não pode ser irresponsável de entrar num momento como esse no mercado, sem se conhecer, sem conhecer o mercado em que você está se inserindo. Mas o empreendedor, ele não desiste nunca. Isso aí já é dele. Se ele vivenciou toda a história do Brasil com as dificuldades que tivemos, não vai ser agora que ele vai fraquejar. Eu acredito e muito que nós vamos ter grandes oportunidades que vão estar surgindo e, naturalmente, grandes desacertos. Mas o segredo do empreendedor não é quebrar. Todo grande empreendedor pode ir atrás que ele quebrou pelo menos uma vez na vida. O segredo do empreendedor é a volta por cima. Isso é que o faz diferente. Ele quebrar faz parte da rotina dele, é risco. Você está montando um negócio, você está entrando no risco. O desacerto dele certamente vai acabar com uma grande oportunidade que ele vai saber aproveitar para dar a volta por cima.
Essa é a característica empreendedora. Pois é, nós vamos falar um pouquinho mais dessas características e de como o Sebrae pode ajudar, porque eu sei que o Sebrae pode ajudar muito os micro e pequenos empreendedores nesse momento de crise. Mas isso é assunto para o próximo bloco do Agenda Econômica. Daqui a pouco a gente volta.